Por favor, abra sua Bíblia no Salmos, no livro dos Salmos, Salmo de número 2. Salmo de número 2, assim diz a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez. Ó Senhor, é o nosso desejo, Senhor, que a Tua palavra não apenas alcance os nossos ouvidos, mas os nossos corações. Mas o pregador, Senhor, não pode ir além dos ouvidos. Só o Teu Espírito pode abrir os corações para acolherem a Tua verdade no coração. Só o Teu Espírito pode nos fazer conhecer a verdade no íntimo. Só o Teu Espírito nos pode tornar amantes da verdade. Só o Teu Espírito pode nos fazer, de fato, enxergar o invisível e ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nessa hora, Deus. Como nós acabamos de cantar, o nosso desejo é conhecer mais e mais o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos de prazer. Faz isso no nosso meio nessa hora, Senhor. Abre os nossos corações para que nós possamos ver e nos deleitar em Cristo somente. No nome dele nós oramos. Amém. Eu não costumo falar de política no púlpito, porque não é meu objetivo entrar em polêmicas que não sejam polêmicas pela causa de Cristo. Mas eu espero que o que eu vou dizer agora não seja nem um pouco polêmico. Talvez você já tenha ouvido falar de Mao Tse-tung ou Mao Zedong, o grande imperador, o grande ditador da Revolução Cultural Chinesa. Mao Zedong buscou, segundo seu discurso, libertar o povo chinês das tradições retrógradas, dos costumes ultrapassados da cultura ancestral chinesa. E ele prometeu aos seus conterrâneos, aqueles que apoiavam a sua revolução, que por meio da Revolução Comunista ele iria criar uma nova sociedade, uma sociedade livre de desigualdades, livre da opressão, livre de tudo aquilo que era considerado pernicioso para a vida e a cultura chinesa. Se você conhece um pouco da história, porém, você sabe que nessa promessa de liberdade, a China entrou num dos períodos mais escuros e sombrios da história. Milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas. E em nome da liberdade, a China entrou na maior era de opressão
e de repressão. Uma era de medo e censura que durou décadas e, se nós formos honestos, continua em grande parte até hoje. O que era para ser uma libertação, uma liberação, se tornou um dos períodos mais opressivos e violentos da história moderna. Quantas vezes, irmãos, nós, na tentativa de ser livres, nos tornamos ainda mais escravos? Quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, em nome de alcançar uma liberdade, nos metemos em cativeiros do pecado? Quantas vezes você achou que seguir aquele caminho que a palavra de Deus diz que não deve ser seguido, você achou, se eu for por aqui, eu vou encontrar prazer, eu vou encontrar satisfação, eu vou encontrar liberdade, eu vou encontrar paz, eu vou encontrar alegria. E no final das contas, você não só deu com a cara na porta, mas você se viu dentro de uma verdadeira masmorra. Você se viu dentro de uma verdadeira prisão, de um verdadeiro cativeiro. Às vezes, promessas de liberdade terminam nos escravizando no fim. E o nosso salmo é um salmo sobre um grito de liberdade que no final se torna um grito de opressão. E aquilo que parece opressor no início do salmo é, na verdade, o único lugar onde alguém pode encontrar liberdade, debaixo do reino e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos semana passada que os salmos 1 e 2 funcionam como uma introdução para todo o saltério. E existem coisas diferentes nesses salmos e, ao mesmo tempo, existem coisas em comum. Um aspecto em comum que fica bem evidente no próprio texto é que o salmo de número 1 começa com bem-aventurança e o salmo de número 2 termina com bem-aventurança. Mas um outro aspecto importante que não está tão explícito, mas que é muito importante para nós entendermos a unidade desses dois salmos, é que esses dois salmos, eles procuram, na entrada do saltério, eles procuram dissipar as ilusões, aquelas publicidades enganosas sobre as quais nós falamos semana passada, e então nos apresentar a realidade daquilo que não se pode ver. A diferença é que no salmo de número 1, o tom é mais pessoal. Nós temos o homem justo em contraste com o homem ímpio. Nós temos a bem-aventurança do justo e a vida feliz do justo, contrastando com aquilo que parece felicidade para o ímpio, mas que é palha que o vento logo dispersa. A felicidade do justo é uma felicidade constante, firme, permanente, porque ela repousa no favor de Deus. E é isso que essa bem-aventurança significa. Se no Salmo 1 o tom é pessoal, aqui no Salmo 2 o tom é cósmico, por assim dizer, é universal. Nós não temos o homem justo versus o homem ímpio, mas nós temos o reino de Deus versus os reinos dos homens. E é claro, irmãos, que nós há pouco tempo terminamos a nossa exposição de Daniel, e é impossível não ver como esse salmo aqui tem tanta semelhança com o livro de Daniel, e de certa forma o nosso sermão de hoje é um resumo e em certos sentidos uma repetição daquilo que nós vimos ao longo de todo o livro de Daniel, que foi que nós aprendemos ao longo de todo o livro de Daniel, que no final da história os reinos deste mundo serão vencidos pelo reino triunfante do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. No final da história, o reino de Deus vai vencer os reinos rivais. Mas preste atenção, porque o tom desse salmo não é um tom de o povo de Deus vai vencer e as nações pagãs vão ser completamente exterminadas. Há um tom de esperança que domina este salmo. As nações serão despedaçadas se elas se rebelarem contra o Senhor. Mas se essas nações beijarem o Filho, se esses povos buscarem a Cristo, eles também serão salvos. Esse salmo é um salmo que anuncia esperança não apenas para a nação de Israel, naquele ponto em que foi escrito, mas ele anuncia esperança para toda tribo, língua, povo e nação. Este salmo anuncia que verdadeira liberdade pode ser encontrada pelos indivíduos e e pelas nações e pelos povos que se abrigarem debaixo
do Filho de Deus. A lição que nós precisamos aprender nessa noite deste salmo, irmãos, é que o destino de todos os povos é pertencer alegremente ao Rei Jesus ou perecer eternamente debaixo do seu furor. O destino de todos os povos é um desses dois: pertencer alegremente ao Senhor Jesus ou perecer eternamente debaixo da sua ira e do seu furor. Esse salmo tem 4 estrofes, cada um com 3 versículos, 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12, mas nós vamos ver em 3 partes. A primeira delas, que é a primeira estrofe, é a insubordinação contra o reino de Deus. Olhe comigo o verso 1 em diante. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Como dissemos, o que acontece aqui no verso 1 é um grito de liberdade. Essas nações olham para Deus e dizem: nós não queremos esse Deus. Elas olham para a lei desse Deus e dizem: nós não queremos essa lei. Eles olham para a vontade de Deus e dizem: nós não gostamos dessa vontade. Nós não temos prazer nas coisas de Deus e nem no próprio Deus. E nós queremos então nos levantar. E veja que o verso 2 diz que os reis se levantam e os príncipes conspiram. É o mesmo verbo que no Salmo de número 1 é traduzido como meditar. O justo medita na lei de Deus de dia e de noite. É isso que ocupa o seu pensamento. Mas esses príncipes meditam dia e noite em como eles podem se livrar de Deus e da sua lei. No Salmo 1, esse homem justo, esse homem exemplar, enche a sua mente e o seu coração com as coisas de Deus. No Salmo 2, esses príncipes e esses reis enchem a sua mente e o seu coração de ódio contra Deus, desprezo de Deus e um desejo de sacudir as suas algemas, de arrancar os seus grilhões e de se verem livres daquilo que eles consideram ser a opressão do Senhor. Meus irmãos, esse grito de liberdade, essa conspiração contra o Senhor, esse desejo de se ver livre das amarras impostas pelo Criador, é algo que está presente em cada um de nós, desde a queda de Adão. Esse, na verdade, foi o grito de Adão e Eva ali no jardim, quando contemplaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus lhes tinha dito: deste fruto não comereis. Eles olham para o fruto e, incitados pelas mentiras da serpente, eles pensam: eu quero ser como Deus, eu quero sacudir de minhas algemas, eu quero me libertar desse opressor que me priva daquilo que é bom. Eu quero liberdade. Esse foi o grito de Adão e Eva. Esse tem sido ao longo da história o grito de todas as nações sem Deus. Nós queremos viver a nossa própria vida, seguir os nossos próprios deuses, estabelecer os nossos próprios princípios morais, fazer a nossa própria vontade. Nós queremos nos ver livres dos grilhões do Criador. Esse tem sido o grito de cada um de nós antes de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a minha vontade, eu quero realizar os meus desejos, eu quero fazer aquilo que me agrada, que me faz feliz, que me anima, que me empolga, que me excita. Eu quero fazer a minha vontade, e para isso eu preciso sacudir fora os grilhões, deitar por terra as algemas, romper os laços que me prendem à vontade de Deus. Irmãos, esse foi o grito também da própria nação de Israel, quando o ungido esteve diante deles. Isso é algo chocante quando nós pensamos
que o Messias, esse que estava profetizado aqui pelo rei Davi neste salmo, o Messias chegou, o ungido apareceu diante deles, o Verbo se fez carne e habitou entre eles, cheio de graça e de verdade. Ele foi visto cheio de glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio para os que eram seus, ele veio para a nação de Israel, anunciando-lhes o reino e a salvação. Mas então, de forma surpreendente, aqueles a quem ele veio salvar, aqueles a quem ele veio libertar, disseram: nós não queremos estar debaixo do teu jugo, nós não queremos ser amarrados pelo teu laço, nós não queremos ser escravos das tuas algemas, e disseram não para o Messias. Lá no final do Evangelho de João, no capítulo 19, quando Pilatos apresenta a esses homens, ao próprio povo de Cristo, a possibilidade de livrá-lo da morte, eles dizem: fora, fora, crucifica-o, crucifica-o, e dizem: não temos nenhum rei senão César. Eles que se orgulhavam de não se submeterem a César, preferiram estar debaixo do jugo de César, porque não queriam estar algemados pelo Messias que tinha vindo para eles. Esse tem sido o grito de guerra de todos os homens, o grito de liberdade de todos os homens desde a queda. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, será que esse é o anseio do teu coração? Veja, a Bíblia diz que aquela ovelha que é de Cristo ouve a voz do Senhor e segue essa voz. Aquele que pertence ao Senhor Jesus tem prazer em andar com Ele, em fazer a sua vontade, em segui-lo. Mas quantas vezes nós não ouvimos a voz de Cristo, nós não ouvimos os seus mandamentos, a sua vontade, a sua lei revelada a nós, e nós dizemos: não, eu não vou me submeter a esse jugo, eu não vou me deixar oprimir por essas algemas, não, eu vou viver livre e vou seguir os meus próprios caminhos. O que é que enche o teu pensamento e o teu coração todos os dias? Será que são pensamentos sobre como você pode servir melhor a Deus? Como você pode andar mais corretamente no caminho de Cristo? Ou será que o que ocupa o teu coração é: quando é que eu vou poder viver a minha vida? Quando é que o dia do Senhor vai acabar e eu vou poder cuidar dos meus próprios interesses? Quando é que eu vou poder voltar a sair, a comer fora, a fazer as minhas coisas, os meus trabalhos, assistir a minha televisão, o meu jogo? Que vontade de que o dia do Senhor acabe logo, para que eu possa ocupar os meus olhos e os meus ouvidos e o meu coração com os meus interesses, com as minhas coisas. Ah, como eu quero que esse dia acabe, porque esse dia é uma algema para mim. Não. O Senhor disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O apóstolo João disse que para o crente os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Cristo não são um fardo, não são um peso para o crente, porque o crente tem o seu coração cheio desse desejo de agradar o Senhor, de fazer aquilo que Ele manda. O que ocupa a tua mente e o teu coração? Jesus contou lá no Evangelho de Lucas a história de um filho que deu um grito de liberdade para o seu pai. Um filho que disse ao pai: pai, eu quero as tuas riquezas, eu quero as tuas dádivas, eu quero os teus bens, eu quero a tua herança, mas eu não quero nada com o Senhor. E Jesus disse que esse filho deu um grito de liberdade, saiu com a herança do pai nas costas e foi viver a vida que ele quis viver, foi viver a vida que ele sempre sonhou. E como é que esse homem termina? Como é que esse filho pródigo termina a primeira parte dessa história? Ele não termina mais livre, ele não termina mais feliz, ele não termina mais bem-aventurado, ele termina preso, comendo comida de porcos, como um trabalhador indigno,
desejando ser tratado como um dos escravos do seu pai. Esse grito de liberdade nunca levou ninguém à verdadeira liberdade, mas somente à escravidão. A segunda parte desse salmo, que ocupa 2 estrofes, nos fala não sobre essa insubordinação contra o reino de Deus, mas fala sobre a implantação do reino de Deus, nos versos 4 a 9. A pergunta que nós ficamos fazendo no final do verso 3 é: como é que Deus vai responder a isso? Será que Deus está preocupado que esses reis consigam vencê-lo? Será que Deus está com medo? Será que o Senhor está com medo, acuado no seu palácio, cercado pelos seus muros e pelos seus soldados, dizendo: será que dessa vez essa conspiração vai dar certo? Será que eles vão me vencer? Será que eles vão conseguir me derrotar? O verso 4 diz: ele se ri, ele dá risada. Aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A reação de Deus é um grande kkk. O Senhor olha para eles como se fossem crianças brincando de luta, crianças brincando de bonecos, crianças com seus comandos em ação, não sei se ainda é esse, Max Steel, ou seja lá qual for o boneco da moda. Deus olha para eles como crianças brincando de lutar. E ele zomba da insubordinação, da rebelião e da revolta desses homens. E é interessante o contraste que o salmista estabelece nos detalhes. Os reis são chamados reis da terra, e o Senhor é chamado aquele que habita nos céus. Ele está tão acima desses reis, ele está tão elevado em relação a eles, que a luta deles, as conspirações deles, a revolta deles não chega nem perto de tocar no pó dos pés da glória do Senhor. O Senhor permanece inabalado, inalterado, inafetado por toda essa conspiração dos homens. E não apenas isso, ele revela que ele tem um plano determinado, decretado, para desbaratar essas conspirações, para envergonhar essas nações rebeldes e para humilhá-las debaixo da sua poderosa mão. Qual é o plano de Deus para lidar com nações rebeldes? Qual é o decreto de Deus de como ele vai lidar com os povos que se rebelam contra ele? A resposta está nos versos 6 e 7. O Senhor vai mostrar a vitória do seu próprio reino, estabelecendo um rei terreno sobre o santo monte Sião. Veja os versos 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O reino de Deus está nos céus, e essa é a primeira ênfase do salmista. Ele é aquele que habita nos céus. Mas o plano de Deus para reverter a rebelião das nações, para desfazer a insubordinação desses reis, é estabelecer um rei na terra que represente o seu próprio reino. Um rei terreno, humano, que representa o reino celestial e divino. E ele diz aqui que ele constituiu o seu rei sobre o santo monte Sião. Muitos comentaristas entendem que os versos 6 a 9 descrevem a cerimônia de coroação dos reis de Israel. E nessa cerimônia de coroação, Deus, por assim dizer, constitui aquele rei sobre o monte Sião e o adota como filho. A primeira coisa que nós precisamos tentar entender nesses versos 6 e 7, que são o próprio centro do Salmo, é qual é a significância do monte Sião. Qual é a importância de Sião dentro deste Salmo e da teologia dos Salmos. A palavra Sião, o nome Sião, vai aparecer muitas vezes daqui para frente, e nós precisamos saber que Sião é esse, que lugar é esse, e por que esse lugar é tão importante. Sião é o nome mais comum para um outro lugar que tem vários, para um monte na Palestina que tem alguns outros nomes.
Os irmãos que estavam aqui na escola dominical, quando nós fizemos o panorama de Gênesis, talvez se recordem que em Gênesis 22, o nome dado a esse monte é Monte Moriá. Esse é o monte onde Abraão cultuou a Deus e onde ele figuradamente ofereceu o seu filho Isaque. É o monte onde Abraão entrega toda a sua vontade a Deus, onde ele mostra toda a sua confiança em Deus e submissão a Deus. E é naquele monte, no final daquela história, que Deus diz a Abraão: por que tu fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho? Eu farei de ti uma bênção para as nações. Esse é o monte da bênção sobre as nações. Séculos mais tarde, esse monte que nós conhecemos aqui como Monte Sião, é o monte que o rei Davi vai conquistar e vai escolher para ser o centro do seu reino. Até então, o centro do reino era a cidade de Siló, no território de Efraim. Mas quando finalmente Davi conquista a cidade de Salém, no Monte Sião, ele estabelece ali o seu reino. E aquela cidade que pertencia aos jebuseus passa a ser conhecida como Jerusalém, a cidade de Davi, o grande rei. É o monte que o primeiro dos reis piedosos de Israel vai escolher para ser o centro do seu governo. Mais importante, é o monte que o próprio Deus escolheu para ser o lugar do templo, o lugar da sua habitação. É o monte onde Deus prometeu que Abraão seria bênção para as nações. É o monte de onde o rei, segundo o coração de Deus, governa. E é o monte onde o nome de Deus é colocado para abençoar não apenas Israel, mas todas as nações. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, qual é a importância? Nós entendemos a importância de Sião, mas agora a pergunta é: qual é a importância desse rei se estabelecer em Sião? Ao colocar o seu palácio do lado do templo de Deus, esse rei humano está dizendo: eu governo debaixo do governo de Deus. Ele está dizendo: existe unidade entre o meu reino e o reino de Deus. Eu não sou um rei autônomo, eu não sou o rei que faço o meu próprio caminho, que escolho as minhas próprias leis, mas eu sou um rei debaixo do grande rei. O meu reino representa o reino de Deus. E por isso esse rei humano precisa refletir o caráter de Deus. Ele precisa ser santo e justo e um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus é. E uma outra implicação desse reino ser estabelecido no santo monte Sião é que esse rei está protegido pelo próprio Deus. Essa era a promessa de que os reis estabelecidos no monte Sião, se seguissem o Senhor todos os dias de sua vida, o Senhor preservaria o seu reino e a sua descendência para sempre. O Senhor diz que o plano dele é estabelecer um rei sobre esse monte. E esse rei, debaixo da proteção divina e refletindo o caráter de Deus, ele vai reinar como um representante do reino de Deus sobre toda a terra. Mas o verso 7 acrescenta uma informação importante e muito curiosa sobre esse rei. Até o verso 6 é Deus quem está falando. Dos versos 7 a 9 é esse rei que agora vai responder ao Deus de Israel com gratidão e com compromisso. Esse rei que foi chamado de ungido no verso 2, que foi chamado de rei no verso 6, aqui no verso 7 ele recebe um título surpreendente. Veja o verso 7: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse rei se levanta nessa cerimônia de coroação. Ele ouviu o Senhor dizer: eu te constituí sobre o meu santo monte Sião.
Agora ele se levanta e, em resposta, ele diz: eu proclamarei o decreto do Senhor. Qual é o decreto do Senhor? Essas palavras que ele logo enuncia: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que significa esse rei ser chamado de filho? No contexto de uma cerimônia de coroação, irmãos, não era incomum que os reis de Israel fossem tratados como filhos de Deus. E por isso é comum se dizer que em Israel a cerimônia de coroação envolvia uma adoção. O rei coroado passava a funcionar como um filho de Deus, como um representante do reino celestial. Isso aparece, por exemplo, quando Salomão é ungido rei, quando Davi morre e seu filho assume o seu posto, ele é chamado de meu filho pelo Senhor. Ele passa a funcionar como um filho de Deus. Assim como o próprio Adão, que foi constituído rei, vice-regente do Senhor sobre toda a criação, ele é chamado de filho de Deus. Esse é um título que pode se aplicar a outros seres humanos quando eles recebem essa coroa para representarem o reino de Deus. Eles são chamados de filho de Deus. Mas é claro que este salmo não está falando de qualquer filho de Deus. Ele usa a linguagem da coroação dos reis de Israel. Ele certamente se aplica de forma imperfeita ao rei Davi, mas ele certamente não se aplica plenamente a nenhum dos reis que existiu até o tempo em que o livro dos Salmos foi compilado. O livro dos Salmos foi compilado, os Salmos foram compostos em datas diferentes, mas o livro, como nós o conhecemos, foi compilado em algum momento no final do exílio ou logo depois do exílio babilônico. Calvino conjectura que Esdras possa ter sido aquele que compilou o livro dos Salmos, e se a gente pudesse dar um chute, esse certamente é o melhor dos chutes que nós podemos dar. Mas até o período de Esdras, até o período pós-exílico, nenhum rei de Israel se enquadra na descrição que é dada aqui. Nenhum rei de Israel pode dizer que foi rei sobre todas as nações e que recebeu os confins da terra por sua possessão. Então é claro que o salmista está aqui como um profeta, declarando algo que ainda vai acontecer no futuro do tempo em que ele escreveu. No momento em que o salmo foi escrito e no momento em que os salmos foram compilados, os judeus ainda esperavam por esse filho que seria levantado sobre o monte de Sião. Os judeus ainda esperavam um ungido que fosse superior aos outros ungidos. Um rei que fosse diferente dos outros reis. Um filho que fosse único, que fosse singular. Não como os demais filhos de Deus que haviam sido adotados como reis em Israel. A pergunta fácil que esse texto levanta é a pergunta mais importante: quem é esse filho? E é claro que esse filho é o Senhor Jesus Cristo. De todos os salmos que nós temos citados no Novo Testamento, esse é o salmo citado com mais frequência. E este verso é citado 3 vezes, fora as muitas alusões em que ele é mencionado indiretamente. Esse salmo é citado em Atos 13:33, em Hebreus 1:5, em Hebreus 5:5, e em todos os casos, o escritor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, não deixa dúvidas de que esse filho, aguardado pelos judeus, constituído como rei sobre o santo monte Sião, este filho é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas tem uma pergunta difícil. A pergunta fácil: quem é esse filho? Esse filho é o Senhor Jesus. A pergunta difícil é: o que significa essa frase, eu hoje te gerei? Tradicionalmente, essa frase foi interpretada como uma referência à geração eterna do Filho de Deus. A propriedade pessoal do Filho de ser gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Mas a maioria dos comentaristas, e isso inclui o próprio João Calvino, e isso inclui os melhores comentaristas dos Salmos, eles entendem que essa não é uma referência à geração eterna, mas à ressurreição de Cristo, quando de fato ele é coroado como o rei mediador. E é assim que o Novo Testamento de fato parece interpretar o Salmo de número 2. Se você abrir comigo em Atos 13:33, você vai ver isso dito com clareza. Nos versos anteriores ele citou o Salmo de número 2, aliás, ele cita o Salmo de número 16,
E depois ele vai dizer, no verso 33, como Deus cumpriu essa promessa plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja que para Paulo, que é quem está falando aqui em Atos 13, a geração mencionada no Salmo 2 não é a geração eterna de Cristo, mas é a sua ressurreição. É o momento em que ele entra num novo estágio da sua obra redentora, quando agora iniciando o seu estado de exaltação, ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra para governar as nações. Mas irmãos, nós podemos juntar essas duas coisas. Eu não acredito que elas precisam ser separadas, porque existe um princípio muito importante da teologia que nós podemos aplicar para resolver esse dilema. E o princípio é o seguinte: o Filho de Deus faz o que ele faz porque ele é quem ele é. O Filho de Deus faz o que ele faz porque ele é quem ele é. Em outras palavras, quando Jesus é declarado Filho de Deus na ressurreição com poder, ele de fato recebe uma geração que ele não tinha antes. Ele recebe uma função de rei e de filho que na economia, na ordem da história, ele ainda não tinha recebido. Mas Jesus só recebe esse título de filho mediador, e ele só recebe essa função de rei e filho, porque esse título e essa função são consistentes com quem ele é. Ele é o eterno Filho de Deus. E como eterno Filho de Deus, ele pode morrer e pode ressuscitar. E ao ressuscitar, ele pode receber toda a autoridade no céu e na terra, e ele pode ser coroado como filho gerado do Pai. Isso explica, por exemplo, irmãos, porque é o Filho e não o Espírito dentre as três pessoas da Trindade que encarna. Porque é o Filho e não o Pai que morre. Porque o Filho, ele é aquele que é a exata expressão da imagem do Pai. Portanto, é consistente com as suas propriedades pessoais, é consistente com quem ele é, assumir a missão de encarnar, de morrer e de ressuscitar. Então, quando nós lemos o Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, nós precisamos entender que essa é uma referência à sua ressurreição, sim, mas nós precisamos também lembrar que Jesus Cristo só ressuscitou e que ele só foi coroado Filho de Deus após a sua ressurreição, porque ele sempre foi o Filho de Deus. Ele faz o que ele faz, porque ele é quem ele é. É da sua pessoa ser o Filho. Ele é o Filho gerado na ressurreição, porque na eternidade ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Essa sessão termina nos versos 8 e 9 com o Filho fazendo uma oração. Primeiro ele proclama o decreto do Senhor, dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora ele devolve a promessa do Pai ao Pai como uma oração. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A promessa que o Pai faz ao Filho, e que o Filho proclama como decreto do Senhor, e que o Filho ora para que se cumpra no seu reinado aqui, é a promessa de que ele herdará todas as nações, de que ele será não apenas o rei de Israel sobre o santo monte Sião, mas que ele será rei de toda a terra e de todo o céu. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, um texto como esse nos lembra, mais uma vez, de quem está no controle dos afazeres dos homens. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram, o Senhor que habita nos céus ri e zomba deles. Ele tem tudo determinado, tudo decretado, sua vontade plenamente estabelecida, e com toda a tranquilidade de quem não tem rivais, ele leva a cabo a sua vontade.
Ele estabeleceu que ele constituirá um rei no santo monte Sião. E na plenitude dos tempos, esse rei apareceu. Ele veio em estado de humilhação, como filho da Virgem. Ele viveu uma vida perfeita, sob condição humilde. Ele foi traído, ele foi condenado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, e ao se levantar da morte ele foi coroado rei sobre o santo monte Sião. Mas não foi coroado apenas rei de Israel, foi coroado rei de toda a terra. Quem está no controle das nossas vidas? Quem está no controle da história? Quem comanda e dirige cada evento, cada acontecimento, cada movimento político que acontece entre os homens? É o Senhor que habita nos céus. E se nós pertencemos ao reino desse rei, se nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo, um texto como esse nos desafia a viver uma vida de santa tranquilidade e de ousada obediência. Veja, por que nós temos de viver uma vida tranquila? Porque o Salmo 46 diz que nós devemos nos aquietar, porque nós sabemos que o nosso rei nos protege e que o reino dele não pode ser destruído. E por que nós vivemos em obediência ousada a esse rei? Porque nós sabemos que se nós lutamos debaixo da sua bandeira, nós seremos ao final vitoriosos. Se nós fazemos a sua vontade debaixo do estandarte de Cristo, nós seremos vitoriosos no final, porque o nosso rei não pode ser derrotado. E é por isso, irmãos, que esse salmo, ele é citado numa das primeiras orações registradas lá no livro de Atos, quando depois de João e Pedro terem sido ameaçados e terem sido ordenados a não pregarem no nome de Cristo, a igreja se junta com os apóstolos em oração, e eles, citando o Salmo 2, citando os primeiros versos desse salmo, eles dizem: Senhor, assim como tu concedeste vitória ao Senhor Jesus na ressurreição, nós oramos, concede-nos ousadia para pregar a tua palavra, enquanto acompanhas a nossa pregação com sinais e prodígios. Ousadia, obediência ousada diante do Senhor, porque eles sabem quem reina e quem peleja por eles. Eles são ameaçados, eles são confrontados, eles são ordenados a desobedecer a Cristo, mas eles dizem com santa tranquilidade: nós seguiremos lutando debaixo do estandarte do nosso Rei, e nós seremos vencedores. Esses homens, diante da violência dos inimigos, oram com fé e com tranquilidade, pedem por ousadia, pedem por poder para continuar levando o Evangelho adiante. E assim nós deveríamos, irmãos, proceder diante de cada ameaça. Está circulando aí a notícia verdadeira, não é fake news, de que o Ministério Público de Pernambuco, o Sindicato dos Professores de Escola Pública, querem de alguma maneira limitar a possibilidade de intervalos bíblicos nas escolas públicas, de evangelização em espaços públicos. Há uma luta para dificultar a vida daqueles que fazem capelania nos presídios e nos hospitais. E o que é que nós devemos fazer diante dessas ameaças, diante dessas conspirações? Meus irmãos, nós não devemos ser em nada intimidados pelos adversários, nós não devemos colocar a mão na cabeça e nos desesperar. Nós devemos, com santa tranquilidade, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e dizer: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ó Senhor, tu que deste vitória ao nosso Rei Jesus, levantando dentre os mortos, concede-nos ousadia para continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, dando testemunho do Senhor, onde o Senhor nos colocar, sem medo, sem vergonha, sem sermos intimidados, porque nós sabemos quem é o Rei que de fato reina e a quem todas as nações pertencem. O verso de número 9 termina com um tom
um tom ameaçador contra as nações. É dito no final do verso 9 que ele vai reger as nações com vara de ferro e despedaçá-las como um vaso de oleiro. Mas essa ameaça e esse tom intimidador do reino de Cristo é suavizado na última parte desse salmo, nos versos 10 a 12, quando nós temos não mais a implantação do reino de Deus, mas agora o convite do reino de Deus. Veja o verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O texto começa com nações insubordinadas, passa pelas nações despedaçadas, e a pergunta que fica é: será que existe esperança para essas nações? A resposta é dada aqui. Lembre-se de que esse é o rei que reina em Sião, o monte da bênção para todas as nações. Ele é o rei que, como um filho de Abraão, vai estender a bênção de Abraão sobre todas as famílias da terra. E esse rei então faz uma oferta de paz. O salmista, inspirado, anuncia essa oferta a todos os povos e a todos os homens. E essa oferta tem 3 partes. Ela contém uma ordem, ela contém um alerta e ela contém uma bem-aventurança. Qual é a ordem desse convite? Veja o verso 10. Sede prudentes, ou seja, não seja nécio, não seja preguiçoso e negligente, não ignore esse chamado, não deixe que ele entre por um ouvido e saia pelo outro. Deixai-vos advertir, juízes da terra, sejam ensináveis, não endureçam o coração, ouçam com atenção e guardem no coração estas palavras e este convite. Servi ao Senhor com temor. Não sirvam a outros deuses, não sirvam a si mesmos, mas se tornem vassalos desse rei. Alegrai-vos nele com tremor. Não se rebelem contra Deus, não se insubordinem, não se insurjam contra o rei, mas se submetam alegremente ao seu governo. E toda essa ordem termina com uma imagem: beijai o filho. Beijar, às vezes, num contexto como esse, pode ser um sinal de derrota. Quando um rei era vencido, ele era forçado a beijar os pés do rei vencedor. Mas é muito mais coerente com o tom dessa última parte, que esse seja de fato um beijo de honra, um beijo de homenagem, um beijo de humilde afeição e amor para com esse rei tão piedoso e tão misericordioso. Talvez você se lembre de quando Jesus estava num jantar com homens muito respeitáveis e uma mulher aos pés dele, com suas lágrimas, lavava os seus pés, com seus cabelos enxugava aqueles pés lavados e beijava com grande afeição. E o Senhor disse: ela foi perdoada, por isso ela ama e por isso ela beija os meus pés. Beijai o filho, um beijo de amor, de devoção e de alegre submissão. Um convite é feito aqui, esse convite começa com uma ordem: beije o filho. Depois vem um alerta: para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A oferta é estendida a todos vocês, o convite é feito a todos aqueles que quiserem beijar o filho, mas entendam uma coisa: essa oferta de paz tem um prazo, e quando esse prazo terminar, não há mais esperança. Já não será mais o dia do perdão, mas o dia da ira. Não mais o dia da graça, mas o dia da vingança. Não mais o dia da misericórdia, mas o dia
do juízo. Uma oferta, um alerta e no final, para coroar tudo isso, uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqueles que se abrigam no Filho, aqueles que se escondem debaixo de suas asas, esses são verdadeiramente felizes. Como nós podemos aplicar um texto como esse, irmãos? Vocês que são crianças e jovens, quantas vezes, irmãos, a televisão vai dizer que o caminho da felicidade é a rebeldia? Eu sei que eu estou ficando velho quando os exemplos que me vêm à mente são coisas como Malhação. Mas eu sei que não mudou, o princípio é o mesmo. O princípio ainda é: se você quer ser livre, rejeite os seus pais, rejeite a moralidade velha dos seus pais, rejeite os costumes retrógrados dos seus pais, rejeite toda essa moralidade da sociedade antiga, abrace novos costumes, novas regras, novas formas de expressar amor, liberte-se. É isso que vocês ouvem quase 24 horas por dia na televisão, nas músicas, e começa cedo. Começa com Elsa dizendo: livre estou, e não para nunca. Nós continuamos ouvindo isso, de novo e de novo e de novo. Liberte-se, liberte-se, liberte-se. Quebre as algemas, lance fora os laços. Deixa eu dizer uma coisa. Quebrar as algemas de Cristo nunca é uma boa escolha. Lançar fora os laços que nos amarram ao Salvador nunca é uma boa escolha. No período que eu morei nos Estados Unidos, eu tive a dor de orar junto com um querido amigo presbítero, cujo filho foi descoberto guardando em seu guarda-roupa roupas de outro sexo. Mais recentemente, um outro querido amigo compartilhou comigo por e-mail que a sua filha, que tinha saído de casa, estava num relacionamento incorreto, numa união estável, morando com uma pessoa que não é crente. E aí você pensa, essas pessoas se libertaram, elas lançaram fora os laços, sacudiram fora as algemas. E aí vem depois a notícia: aquele jovem foi encontrado com os braços cortados, levado para um hospital psiquiátrico para ser tratado do desespero de estar preso ao pecado. A mesma coisa com essa moça que foi morar com um rapaz que não conhece a Cristo, internada num hospital psiquiátrico para tratamento de graves problemas de depressão e de outras coisas mais graves, mais sérias. Quebrar as algemas de Cristo nunca traz liberdade, só traz prisão. Jovens e crianças, como eu queria que vocês entendessem isso antes de vocês fazerem as besteiras que alguns de nós fizeram ao longo da vida. Como eu queria que vocês fossem poupados de se machucarem tanto seguindo seus próprios caminhos antes que o Senhor trouxesse vocês de volta. Como eu queria que vocês pudessem dizer: eu não fiz como meu pai, eu não fiz como a minha mãe, eu não tive de provar da comida de porcos antes de voltar para a casa do Senhor. Que o Senhor guarde vocês de tentarem lançar fora as suas algemas. Que vocês se conservem humildes servos do Senhor Jesus todos os dias da vida de vocês. Que vocês todos os dias, quando forem tentados a sacudir as algemas, que vocês se lembrem: o fardo de Cristo é suave, o seu jugo é leve, Ele é um bom Senhor, Ele é um bom Rei. O mundo não é um bom Senhor, Satanás não é um bom Rei. Eles vão destruir vocês e arrancar tudo de vocês. E talvez vocês voltem, mas vocês vão voltar sem nada. Vocês vão voltar feridos. E vai levar muito tempo para essas feridas serem curadas. Não lancem fora as algemas de Cristo. Prendam-se a Cristo. Agarrem-se a Ele todos os dias de suas vidas. Maridos e esposas, cuidado com as promessas de liberdade
que o mundo faz. Cuidado com a ideia de que um novo casamento ilícito vai fazer você mais feliz, com a ideia de que a grama do vizinho é mais verde e que vale a pena pular a cerca. Maridos e esposas, se submetam ao jugo de Cristo, sejam maridos fiéis como Cristo é fiel, esposas sejam fiéis como a igreja deve ser fiel a Cristo. Não permitam que jamais o encanto da sereia alcance os ouvidos de vocês e vocês digam: eu vou lançar fora as algemas do meu casamento e eu vou ser livre. Não permitam que isso aconteça. Talvez você esteja aqui e você não está em Cristo, você não tem ainda essas algemas, você ainda não se prendeu e não se amarrou a esse rei. Deixa eu dizer a você: não perca o seu tempo. O que é dito aqui é que em breve se lhe acenderá a ira. Hoje é o tempo de salvação. Vem para o Senhor, abraça o Evangelho de Cristo, venha a Cristo e se submeta a Ele, beije os seus pés hoje, não como alguém que foi derrotado, mas como alguém que foi perdoado e que agora pode viver para Ele e que agora pode andar nos seus caminhos. Para vocês, irmãos que estão em Cristo, prestem atenção nesse salmo e no final dele: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Como nós vimos no Salmo 1, essa bem-aventurança é colocada aqui no início, porque o mundo vai nos chamar de tolos, de trouxas, de desafortunados, mas o que importa é o que Deus diz a nosso respeito. E Ele diz que nós somos bem-aventurados, Ele diz que nós somos felizes. E a nossa felicidade está no fato de que o nosso rei vai reinar para sempre. E nós podemos cantar como Lutero: se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. A Bíblia nunca nos chama a renunciar à nossa liberdade, mas nos convida a descobrir uma liberdade que não é de Deus nem contra Deus, é uma liberdade para Deus. Uma liberdade para viver para o Senhor todos os dias da nossa vida. E eu espero, irmãos, que esse seja o destino de cada um de vocês. Porque só há dois destinos: o destino de todos os homens, de todos os povos, de todas as nações. Ou é pertencer alegremente ao Rei Jesus, ou é perecer eternamente debaixo do seu furor. Abra mão das suas tentativas pecaminosas de ser livre de Deus. Encontre plena e perfeita liberdade em Cristo. Lembre-se das palavras do Senhor: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Ó Senhor, como nós queremos nos prender a Ti e não Te largar jamais. Como nós queremos, Senhor, nos algemar a Ti e nunca mais sair de perto do Senhor. Livra-nos, Senhor, de todas as tentações que querem nos arrastar para longe do Senhor e nos prender ao pecado. Nós queremos tomar sobre nós o Teu jugo, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Abençoa-nos com a bênção de servir o Rei dos Reis todos os dias de nossa vida, até o fim. Em nome dele que nós oramos. Amém.